Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Kate Shaw. Kate Shaw, ela tinha 19 anos, morava com seus pais em Renton, em Washington. Ela cursava o último ano do ensino médio e seus pais, eles haviam emigrado há 19 anos de Taiwan, na busca de uma vida melhor, na esperança de que as coisas fossem melhor, tanto para criar também sua filha. A Kate, ela era uma adolescente muito popular. Ela adorava as redes sociais e ela fazia muitas fotos e vídeos. Tudo o que acontecia na vida dela, ela postava na internet. Então ela era bastante popular, não só com os amigos ali da escola e também na internet. Na noite de 19 de abril de 2010, a Kate ela fala para os seus pais por volta das 7 horas da noite que vai sair para dar uma volta, que não ia demorar. E ela sai só levando somente o celular dela. Por volta das 9 horas da noite, seus pais começam a ficar preocupados porque a Kate não tinha voltado. E aí eles começam a ligar no celular dela, só que ela não atende. Por volta das 9h30 da noite, os pais dela recebem uma mensagem do celular dela falando que ela tinha acabado encontrando com algumas amigas e elas teriam ido para o shopping, mas que ela voltaria em breve, né, que ia lá só dar uma volta com as amigas. Só que acabou que ela não retornou para casa. Como a Kate não retornou, então seus pais teve que avisar aos policiais sobre o desaparecimento de sua filha. Como a Kate era bastante ativa nas redes sociais, primeiramente o que foi um norte para os policiais começar a investigação, eles rastrearam o celular dela para tentar localizar os últimos passos dela, se ela realmente teria ido a esse shopping ou se ela teria ido em algum outro lugar. Bom, os policiais acabaram interrogando vários amigos da Kate, mas teve uma pessoa que chamou a atenção dos policiais, que ele tinha 21 anos, era o Ezequiel Watkins. Ele era ex-namorado da Kate. Eles haviam namorado por 3 meses e pouco tempo que eles se separaram, ele começou a namorar uma amiga bem próxima da Kate e isso teria machucado bastante ela. O Ezequiel, ele também foi interrogado e durante o interrogatório ele demonstra uma preocupação com o desaparecimento da Kate. Ele diz no interrogatório que achava que ela teria já outro namorado, só que ele não pôde identificar, ele não sabia quem era essa pessoa. E aí ele também passou pelo teste do polígrafo e conseguiu dar um álibi consistente, que foi confirmado para o dia que a Kate teria desaparecido, para a noite, né, que ela teria saído. Então os policiais acabaram descartando ele como suspeito. Uma coisa que ficou um pouco suspeito para os policiais no início da investigação foi que eles, para poder continuar com a investigação, né, eles queriam ir na casa da Kate para pegar o laptop dela e investigar o quarto dela, né, na esperança de achar alguma coisa. Só que assim que eles chegaram na casa da Kate, os pais dela não entregaram o laptop dela e também não deixaram os policiais entrarem no quarto dela para fazer uma revista, para dar uma olhada, para ver se achava algo. E isso foi estranho, né? Porque se os mais interessados ali para poder descobrir onde estava a filha seriam os pais, nesse momento eles não teriam colaborado. Então isso para os policiais ficou um pouco estranho. Aí então chamaram os pais da Kate, né, para poder serem interrogados. Eles foram interrogados, os dois, a mãe e o pai, e aí falaram para eles fazerem o teste do polígrafo. A mãe não quis, ela não aceitou, que também ficou um pouco estranho. E o pai foi fazer, ele aceitou. Só que ele estava muito abalado, ele chorava muito e não conseguia responder nada direito. E o teste acabou dando inconclusivo, o que de primeiro momento para os policiais também foi estranho. Nesse dia que os pais da Kate foram chamados para depoimento, aconteceu isso, né, lá na delegacia. Eles estavam bastante abalados, só o pai aceitou fazer o teste do polígrafo. Eles fizeram então, né, deram ali os seus depoimentos e foram para casa. Pouco tempo depois,
Eles acabaram falando para os policiais, né, coisa que os policiais não haviam percebido, foi que no dia que eles foram chamados para depor, era o aniversário da Kate. E os dois estavam muito abalados com o desaparecimento dela. Então, por isso que eles choravam bastante, a mãe nem quis fazer o teste do polígrafo, o pai fez, mas não conseguiu dar nenhuma resposta que o teste aceitasse como verdadeira ou falsa, né? Então, os policiais acabaram se sensibilizando, né, com a situação dos dois, né, viu que realmente foi tudo por causa da ocasião, né, de justo no dia que eles foram chamados para depor, era o aniversário da Kate, e eles, com essas recordações, né, de outros aniversários, e não sabendo aonde a filha estava no momento, eles acabaram entendendo e descartaram os dois de qualquer suspeita do desaparecimento dela. Mais tarde também, os pais da Kate acabaram entregando o laptop dela, né, o computador dela para investigação, e também liberou a casa, deu acesso, né, para os policiais poderem investigar. Os policiais acabaram descobrindo que na noite do desaparecimento da Kate, o último sinal que o celular dela teria dado não seria o shopping, né, onde a mensagem que os pais receberam dizia que ela iria. E sim, o último sinal que foi dado pelo celular dela foi em um parque, o Parque Boulevard. E esse parque, ele era um ponto de encontro de jovens. No computador da Kate, os policiais descobriram que ela estava entrando em sites de relacionamento. E ela se relacionava com oito homens diferentes. E todos esses oito rapazes, né, todas essas 8 pessoas, elas foram localizadas, foram chamadas para interrogatório. Nenhuma delas conhecia a Kate pessoalmente, era mesmo um namoro só virtual. E eles também passaram pelo teste do polígrafo e deram álibis para o dia do desaparecimento. Isso fez com que os policiais ficassem então em um impasse, porque não tinham mais nada para se investigar. Os amigos da Kate também, eles ajudaram bastante a procurá-la. Eles imprimiram cartazes e distribuíram por toda a região. Eles também foram até o parque, onde o celular dela, né, estaria ativo pela última vez. Olharam, investigaram juntamente com os policiais, né, procuraram em todos os lugares do parque, mas nunca nada foi encontrado, nem o corpo, nem ela mesmo viva, nem o pertence dela, nada até então teria sido encontrado. Meses se passaram e o caso acabou se esfriando. 1 ano se passou do desaparecimento da Kate e uma amiga dela de escola viu uma coisa estranha. De repente, ela viu um tênis que a Kate usava, ela adorava esse tênis, era um tênis de cano alto, e ela viu a ex-namorada do Ezequiel. Aqui era amiga também da Kate, e assim que o Ezequiel teria terminado com a Kate, né, o namoro, ele teria começado a namorar com essa moça. Essa moça, ela estava usando esse tênis na escola, e a amiga da Kate, ela conseguiu identificar o tênis porque a Kate, ela fazia alguns rabiscos de caneta no tênis, alguns desenhos, né, algo que fosse como a assinatura dela. Então, por causa desses desenhos, a amiga identificou que aquele tênis realmente seria da Kate. Mas como essa moça, né, teria encontrado esse tênis e estaria usando ele na escola? 14 meses após o desaparecimento da Kate, os policiais recebem uma ligação anônima de um colega de escola da Kate, falando que os policiais deveriam falar com Giovanni Candelário, de 21 anos, que ele saberia o que teria acontecido com a Kate naquela noite. O Giovanni, então, ele foi chamado para interrogatório. No primeiro momento da investigação, ele não teria sido chamado, né, para depor. Mas nessa vez, agora que os policiais chamam ele, né, ele chega a falar que ele era amigo do Ezequiel e ele fazia parte do grupo de amigo deles. Na noite em questão, do dia do desaparecimento da Kate, eles estariam jogando videogame na casa de um outro colega. E, de repente, o Ezequiel chegou com um outro colega
todo afobado e com as roupas bem sujas de barro. Os investigadores então chamam novamente a pessoa que era o álibi do Ezequiel. Essa pessoa ela teria sido chamada para depor, né, no primeiro momento ali da investigação. E o álibi do Ezequiel foram que os dois estavam juntos a noite inteira. Só que dessa vez, quando ele é chamado novamente para depor, ele muda o seu depoimento, falando que não passou a noite toda com Ezequiel, deixando, né, o Ezequiel novamente em evidência. O Ezequiel ele então é chamado novamente para depor. E no primeiro momento ele insiste na sua primeira versão dada para os policiais. Só que com os policiais confrontando, apertando ele um pouco mais, ele acaba falando que na noite do desaparecimento da Kate, eles se encontraram sim e foram até o parque, né, que era onde o celular dela teria emitido o último sinal. Eles foram até esse parque e começaram a discutir por causa da atual namorada dele. Ele então, muito nervoso, mostra para Kate que teria uma faca. A Kate, isso na versão dele, né, ele contando para os policiais. Ele diz que a Kate avança nele, tira a faca da mão dele e corta a boca dele. E realmente ele aparece depois na casa dos seus amigos com um corte na boca. Tanto no dia que ele vai para poder dar seu primeiro depoimento, ele tem sim um corte. E aí assim que a Kate teria avançado nele, feito esse corte nele, ele diz que para se defender, ele pega a faca dela e a mata. E aí, ele, sem saber o que fazer, ele acaba chamando esse colega, né, que seria o álibi dele. Aliás, o nome do colega é John Carpenter. E esse colega vai até o parque e os dois cavam uma cova para poder colocar a Kate lá. O John, então, ele acaba concordando com tudo que o Ezequiel fala para os policiais. Ele fala que foi realmente isso que aconteceu. E ele acaba concordando também em levar os policiais até o local onde o corpo da Kate estaria. O Ezequiel depois acaba confessando que realmente ele tinha essa intenção com a Kate, porque a Kate estava dando muito trabalho, estava fazendo ele brigar bastante com a atual namorada dele. A Kate aparentemente ainda gostava dele e não aceitava que ele estaria namorando uma amiga dela, tinha terminado com ela para namorar essa outra menina. Então ele já tinha essa intenção, ele queria realmente se livrar da Kate. E ele ainda diz que teria levado os tênis dela meio que como um troféu, né, se gabando do que ele teria feito na noite. E a namorada, na época do Ezequiel, diz também para os policiais que ela sabia sim o que teria acontecido nessa noite, só que ela, conhecendo o temperamento, conhecendo como era seu ex-namorado, ela ficou com muito medo, então não falou nada para os policiais. O Ezequiel, né, levou o tênis para casa e acabou dando para sua namorada da época, que mais tarde, um ano depois, não se sabe por que, resolveu usar esse tênis, que foi o que a amiga da Kate havia reconhecido na escola. Na autópsia, identificaram que a Kate havia sofrido várias facadas e o seu pescoço ele havia sido cortado de orelha a orelha. E isso foi muito importante para poder acabar com a versão do Ezequiel de que teria sido ou um acidente ou uma ilegítima defesa, porque da forma que os ferimentos teriam sido feitos na Kate, dava-se a entender que foi sim algo planejado, não teria sido um acidente. O Ezequiel declarou-se inocente de homicídio em primeiro grau. Ele acabou sendo condenado a 27 anos de prisão, sem possibilidade de condicional. E o seu amigo que havia ajudado ele, né, inclusive teria sido seu álibi, o John, ele acabou tendo imunidade pelo depoimento dele, né, por ele ter confessado e falado tudo, e também por ter levado os policiais até aonde o corpo da Kate estava. Né, gente, e é isso, mais um caso que eu trago aqui para o canal, um caso, né, assim, bem triste, porque uma pessoa que a Kate gostava, né, era ex-namorado, né, ele que teria terminado, mas isso deixava ela bastante triste, ela ainda gostava muito dele. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso, né, o que vocês acharam do vídeo, e se inscrevam no canal, deixem seu like,
compartilhem com mais pessoas, né, que gostem desse tipo de conteúdo. Me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo todas minhas redes sociais. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!